Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa nova para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Colocarão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que os ensinamentos deles eram verdadeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos envio, seguidores do reino, onde nós estiverdes, em meu nome estarei. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Caríssimos, hoje celebramos o dia de São Marcos Evangelista, marcado pela liturgia da Assunção de Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus reúne todos os 12, todos os 11, né? E vos envia para o mundo para pregar, anunciar e proclamar a boa nova de Deus. Bem no começo do Evangelho, Jesus nos diz: quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Uma coisa que Jesus diz aqui que faz total verídico, é total verdade do que ele diz. Claro que nós reconhecemos que todas as palavras que Jesus fala são verdades, mas esta daqui tem sentido, porque aquele que acredita, mas não é batizado, significa que ele não acredita por inteiro. E aí é que se dá o porém. Só para você acreditar em Jesus, para você acreditar em Jesus, você só pode acreditar em Jesus se você acredita por inteiro. Você só pode acreditar em Jesus se você acredita por inteiro, se você acredita se igualmente, né? Não é como eu acredito, mas você só falar de palavra, não. Jesus nos ensina que para você acreditar nele, você tem que acreditar igualmente, você tem que acreditar por inteiro. E o acreditar é seguir ele. Acreditar e seguir na liturgia de Jesus, acreditar e seguir estão nos mesmos lugares, estão nos mesmos conceitos. Acreditar na pessoa e seguir ela estão nos mesmos patamares. Isso para Jesus. Então lhes disse: vão para o mundo para anunciar a boa notícia a toda a humanidade. Quem é a boa notícia? Jesus Cristo. Então eles estavam indo no mundo para anunciar a boa nova. Vejam que coisa bonita quando Jesus diz para anunciar a boa notícia a toda a humanidade. Ele não faz distinção. Quem não acreditar será condenado. Será condenado por quem? Jesus condena, Jesus castiga, Jesus não condena nem castiga, né? A gente já falou, eu já falei isso aqui várias vezes. Mas quem condenará as pessoas que não acreditarem no Filho do Altíssimo, serão as próprias pessoas. Por quê? Lembra que eu falei aqui várias vezes que quanto mais a gente fala no encardido, mais ele aparece? Quando a gente não fala de Jesus, o único que aparece ao nosso redor é ele. E aí vem o vício do cigarro, do álcool, da bebida. Tudo isso é fruto dele. Tudo isso nos faz desviar praticamente e espontaneamente do caminho de Deus, o que nos condena
propriamente, porque quando você não segue a um, você segue a outro. Mas você não fica sem seguir ninguém. Você nunca fica sem seguir ninguém. Aquele que se diz ateu é mentira, porque ele crê em alguma coisa. Ah, como assim um ateu crê em alguma coisa? Claro que o ateu crê em alguma coisa. Ele crê que Jesus não existe. Ainda assim é alguma coisa. Cuidado. Cuidado para não ser condenado na vida e castigar a Deus. Muitas pessoas, quantas pessoas que falam, meu Deus, o Senhor me abandonou, né? Quantas pessoas que falam, meu Senhor me castigou. Que mentira, que besteira. Pessoas que falam que Jesus não ama mais essas pessoas. É claro que a gente tem que reconhecer, às vezes, o projeto de Deus para a nossa vida desta forma. Mas a gente tem que também reconhecer que muitas das vezes não é projeto de Deus que você se enfie no meio, digamos, da expressão que você se enfie no buraco, mas que você saia daquele buraco. Porque não foi ele que te colocou ali, mas foi você mesmo, com as suas atitudes, que se enfiou lá dentro. Depois de se falar com os discípulos, o Senhor foi elevado aos céus e sentou à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava por meio de sinais que os acompanhavam e provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Aí que vem um outro ensinamento. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente não pode fazer nada sozinho. Aquele que diz que pode fazer algo sozinho está errado. Porque veja bem, até os discípulos que foram ensinados por Jesus Cristo precisaram da ajuda do próprio Jesus para poder ensinar aquelas pessoas. A ajuda por meio de sinais, a ajuda por meio de provas, para que aqueles que vissem ficassem cheios do Espírito Santo. Não pense, você que está fazendo alguma coisa sozinho hoje, não pense que você vai conseguir fazer ela sozinho. Na vida, nada é fácil. Nada é feito para fazer sozinho. Jesus nos ensina também a partilha. Partilha por quê? Para você partilhar o problema, o seu problema com outra pessoa, o seu problema com a outro sujeito, o seu problema com aquele que está precisando, com aquele que está querendo te ajudar. Só assim, só desse jeito, só desse jeito você vai conseguir realmente resgatar o verdadeiro sentido da Eucaristia e o verdadeiro sentido de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele nos se dá na cruz não é para poder nos mostrar a unificação. Só ele podia estar lá, não. Era para todos nós estar lá, mas ele se entregou. O próprio o próprio Senhor resolveu se entregar por nós para que todos nós se uníssemos em oração por ele. E o Pai o mundo tanto amou que nos deu seu próprio Filho. Uma pergunta que as pessoas fizeram ontem: você acha que se a pessoa lidasse hoje em dia com a ideia de troca, a ideia de conversa, o mundo teria guerra? Claro que não. A sociedade hoje em dia está virando uma sociedade muito individual, uma sociedade muito exclusivamente minha, porque só eu que penso, porque só eu que faço, porque só eu que mando. E quando a gente começa a pensar no individualismo, a gente para de pensar no outro. Pensar no outro é bom. Sentir o que o outro sente é bom. Veja bem a música de Padre Zezinho, que bonita, quando ele diz sentir o que Jesus sentia. Mas não é só de Jesus. Sentir o que o outro sente é bom. Porque sentir o que Jesus sentia aquilo que o outro sentia. Ele tinha compaixão com o outro. A nossa vida deve se tornar mais humilde para com o mundo.
mais passageira, mais calma, mais leve. Quanto mais você fica quieto, quanto mais você fica nervoso, quanto mais você fica estressado, mais você carrega aquela dor, aquele sentimento para a vida. Isso não nos leva a Deus. Isso não nos leva a Deus. Porque só tem uma pessoa que gosta do individualismo. Que nós saibamos então reconhecer o que Jesus quer verdadeiramente para a nossa vida. Jesus ele nos mostrava aos outros por meio de sinais, sinais que reconheciam, provavam que aquele era verdadeiramente ressuscitado. Peça neste momento que Jesus venha através de sinais para com você. E rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.